Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast, dessa semana. E eu estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV. E hoje eu estou com uma convidada super especial. Ela já esteve aqui outras vezes, é a terceira vez que eu trago ela aqui, porque sempre ela tem muitos assuntos para nós mulheres, muitas novidades sobre a saúde da mulher. Mas antes de eu falar sobre a minha convidada, quero falar oi para você mais uma vez e me apresentar, porque talvez seja a primeira vez que você está chegando aqui. Meu nome é Roberta Rodrigues, eu sou escritora, sou pedagoga, sou apresentadora desse podcast Elas por Elas, um podcast só delas. E eu tenho 3 livros escritos, quero mostrar aqui para vocês. Um livro sobre depressão aconteceu comigo. E também 2 livros infantis, A Menina que Não Gostava de Ir à Escola e A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. Logo, logo, gente, vai estar saindo um outro livro que se chama Pedro, o Menino do Coração Nordestino. Acredito que nesse mês ainda vai estar pronto. E até o próximo semestre, mais um livro também, A Minha Gatinha Marie. Então, está chegando mais livros aí infantis. Não percam, tá bom? Acompanhe a gente aí no Instagram, tá certo? Gente, a minha convidada de hoje é a doutora Paula Zanotti. Hoje ela tem uma entrevista muito especial aqui comigo. Nós estávamos falando sobre esse tema nessa semana e eu falei, doutora, você tem que falar sobre isso. Ela vai falar sobre esse tema que tem sido muito relevante nos dias de hoje, o emagrecimento após os 40 anos, principalmente na menopausa. E também nós vamos falar sobre os benefícios do emagrecimento e sobre a longevidade. Para nós falarmos sobre isso, gente, eu quero apresentar ela para vocês, né? A doutora Paula Zanotti, ela é médica ginecologista integrativa, ela é especialista em saúde da mulher. E eu quero te dar as boas-vindas, doutora, mais uma vez. Agradeço a sua presença aqui hoje, abrilhantando o nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Então, seja muito bem-vinda. E se apresenta aí, né, para todo mundo que está nos assistindo, que está vendo você pela primeira vez, né? Você já veio aqui outras vezes, mas se apresente mais uma vez. Gente, muito obrigada pelo convite, Roberta. Eu sou a doutora Paula Zanotti, sou médica ginecologista, trabalho dentro da saúde integrativa, sou especialista em saúde da mulher. Eu amo esse tema porque não tem como não vivenciar, né, na minha própria vida, todo esse processo de emagrecimento, de saúde e longevidade. E hoje eu vim falar com vocês sobre isso, né? Nesses meus quase 18 anos, Nossa. Esse ano eu vou fazer 18 anos, né, de formada e atuando na área de saúde feminina. Eu tenho muito para ensinar sobre o emagrecimento, principalmente porque eu vivenciei todo esse processo em várias etapas da minha vida. E é uma coisa muito importante a gente entender que estar dentro de um percentual de gordura adequado, de massa magra, isso traz longevidade. Então, hoje aqui para vocês isso eu vou explicar muito sobre isso, porque eu acho que é essencial a gente ter essa visão, né, com certeza, de que é importante a gente estar bem com a saúde para viver bem e adoecer menos. Com certeza. Então, espero que vocês gostem desse episódio. Vai ter muita coisa interessante que vai abrir muito a cabeça de vocês em relação ao que existe por aí, porque muitas vezes você nem faz ideia das causas da sua obesidade, do seu transtorno e às vezes até mesmo da sua fadiga e cansaço. Nossa, muito Fica ligado e assiste até o final. Fiquem aí, manda esse podcast, gente, para todo mundo aí que você sabe que está precisando emagrecer. E vocês têm que mandar aí para a galera toda, para a família, para a tia, para a avó, para a amiga, para todo mundo. Gente, não deixe de compartilhar, tá bom? Isso mesmo. A doutora Paula, gente, é minha médica ginecologista. Eu falo para ela que ela é minha doutora preferida, porque a doutora Paula, através de todo o conhecimento dela, de todo o método que ela aplica, né? Ela me ajudou muito, né, nessa fase da menopausa que eu estou passando e talvez eu não estaria aqui falando com vocês agora se não fosse pela doutora Paula. Eu falo que ela foi, assim, um instrumento usado por Deus, né? Deus colocou ela na minha vida para me ajudar e ela foi essencial para esse tratamento que eu tenho feito, que mudou com certeza a minha qualidade de vida. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Obrigada, Roberta, pela confiança. Imagine, vamos começar as perguntas, porque nós temos muitas perguntas hoje, temos muita coisa para falar e a gente tem pouco tempo, então vamos correr. Eu quero primeiramente te perguntar quais são os principais desafios enfrentados por mulheres após os 40 anos, né, e nessa fase da menopausa, em relação ao emagrecimento. Bom, a gente tem que entender que a gente passa por um envelhecimento hormonal no decorrer da idade. A gente vai começando a ter uma perda, né,
da fertilidade, da produção hormonal, o nosso ovário começa a ter uma redução do número de folículos. E uma vez que a gente começa a ter esse envelhecimento hormonal, a gente também tem uma desaceleração do nosso metabolismo. Então, a gente começa a ter, por exemplo, um aumento do processo inflamatório. Toda vez que você tem quedas hormonais, você tem um aumento da inflamação. Por sua vez, esse aumento da inflamação, essa queda hormonal, aumenta a gordura abdominal. E a gordura abdominal, por sua vez, também diminui a ação da insulina no nosso corpo. Então, o nosso maior precursor de obesidade, dificuldade de perder peso, é a diminuição da sensibilidade da insulina no nosso corpo. Então, existe essa relação muito clara entre a entrada da menopausa, a redução dessa ação da insulina, o aumento da inflamação, o aumento da gordura abdominal e, por sua vez, o aumento também do risco das doenças crônicas, como diabetes tipo 2, a própria obesidade, a hipertensão, as doenças cardiovasculares. Então, a mulher, quando ela começa a entrar por volta dos 40, 45 anos, onde ela começa a ter cada vez mais essa liberação descompensada e desorganizada dos hormônios, ela tem esse fator de predisposição ligado nela. É como se ligasse uma tomada e falasse, nossa, do dia para a noite você olha e fala, minha barriga cresceu, o que aconteceu comigo? Que coisa, e justo o abdômen, né, que a gente... E é onde a gente tem o maior risco, né, porque ali tem a tanto gordura... Tanto o homem quanto a mulher, tanto né? Tanto o homem quanto a mulher. A gente sabe que o aumento da cintura abdominal, ele aumenta drasticamente o risco de doença crônica. Uau. Porque a gente não fica só naquela gordura externa, ela fica naquela gordura que reveste os órgãos, que aumenta, por exemplo, as gorduras viscerais? As gorduras viscerais. Então, essa gordura que vai envolver os órgãos, ela, por exemplo, aumenta o risco de doenças, de infarto, de AVC, de trombose. Sim, não que uma pessoa magra não possa ter. Não que uma magra não possa ter. Por exemplo, essa semana mesmo eu atendi uma paciente que ela tem 59 quilos, ela tem 1,63 m, ela tem um IMC bom de 23,5, mais ou menos, só que ela tem 41% de gordura. Ah, entendi. E tem uma massa magra muito baixa. Isso é extremamente preocupante. Porque as pessoas olham esteticamente, olham, é magra. Mas como que está a composição corporal? Porque a composição corporal, ela define a saúde. Entendi. Não adianta você estar com baixo peso e um percentual de gordura aumentado. Você está altamente inflamado. Você está com risco até mais aumentado do que uma pessoa que tem um sobrepeso, mas tem uma quantidade de musculatura alta. Uau! Porque eu tenho pacientes com 90 quilos que não têm 41% de gordura. Entendi. Agora, uma pessoa com 41% de gordura e pouquíssima massa magra é um risco aumentadíssimo. Puxa vida. Por exemplo, para um infarto. Sim, sim. Para uma doença cardiovascular. Porque ela não tem proteção, ela não tem, entendeu? Então, aí ela tem que baixar a gente precisa trabalhar o ganho e aumentar a massa magra. Precisa, por exemplo, aumentar a massa magra e mudar, né, todo o estilo de vida dessa pessoa para ela perder também gordura corporal. Fazer essa transformação dessa composição corporal. E isso, muitas vezes, tem que ser acionado junto com o uso de terapias hormonais, mudança de estilo de vida, suplementação adequada, uma dieta hiperproteica e ajustada de acordo com a pessoa, para isso andar coerente. Entendi. E quais são os benefícios do emagrecimento, principalmente na menopausa, né, na saúde geral da mulher? Bom, o que acontece? Como a gente já tem essa queda hormonal, a gente tem aquela bomba de inflamação. Se você está com sobrepeso e obesidade, você vai ter muito mais sintomas de calores, fadiga, questão da memória, cognição, indisposição, a questão do sono, da libido. Então, assim, a perda de peso na menopausa, ela vai, por exemplo, reduzir esses sintomas do climatério. Entendi. Que com a queda do hormônio, você vai de uma hora para outra acentuar tudo isso. Entendi. Só que se você tiver, por exemplo, entrando na menopausa, mas você está com um percentual, né, adequado, uma composição corporal boa, você tem menos sintomas. Então, por exemplo, uma mulher atlética, que treina, que tem uma vida regrada, ela tem muito menos sintomas do que uma mulher obesa e inflamada. Com certeza. Então, até a questão das ondas de calor, elas podem melhorar quando você tem um emagrecimento. Puxa vida. Porque, literalmente, você está revestida por um colete de gordura que aumenta mais ainda os sintomas. Entendi. E mais ainda essa descarga inflamatória direta na sua circulação. Uau! Nossa, tem tanta coisa, hein?
E tem as práticas de exercício também que nós podemos fazer, né, para auxiliar esse emagrecimento, né, durante a menopausa. É muito importante a gente entender que se você está com um metabolismo já desacelerado pela falta de hormônio, por esse processo natural de envelhecimento, você tem que aumentar a carga de atividade física. Intercalar sempre os exercícios aeróbicos com os exercícios de resistência, a musculação. Porque a gente tem que manter um percentual de gordura baixo, mas também tem que ganhar músculo. Certo. E aí, junto com o equilíbrio da dieta, porque não adianta nada você só treinar e você não se nutrir para fazer músculo. Sim. Por exemplo, uma coisa que muitas mulheres elas gostam, tem bastante paciente que elas têm uma afinidade por corrida. Eu sempre tento orientar paciente assim. Eu não gosto de correr. Mas tem pacientes, por exemplo, que eu preciso orientar, olha, você tem que intercalar esse exercício que é altamente aeróbico com uma musculação. Ah, entendi. Porque não ficar só na corrida. Não pode ficar só na corrida. Eu tenho pacientes que você precisa estimular a definição muscular. Entendi. Por quê? Porque senão ela não faz reserva. E o músculo é um órgão endócrino. O músculo é um órgão que ajuda no controle dessa sensibilidade à insulina. Puxa vida. Então, por exemplo, mulheres que são corredoras, elas, por exemplo, elas têm uma massa magra, às vezes, mais baixa. Na verdade, elas são muito... Pode ver, todos os corredores. Músculo, são os bem corredores magrinhos. são bem magrinhos. Verdade. Eles não conseguem manter um percentual de massa magra bom. Por quê? Porque eles queimam muito. Queima músculo, queima tudo. E a gente precisa entender que ter uma reserva muscular é essencial para um bom envelhecimento, tanto metabólico quanto cognitivo. Ter uma reserva muscular ajuda, por exemplo, a reduzir risco de doenças, de demências, de doenças neurodegenerativas. Por isso que as pessoas idosas não podem ficar paradas, por exemplo, né? Ficar sem andar, sem caminhar, sem uma atividade física. É essencial, o idoso, é essencial ele entender que ele precisa fazer musculação. Normalmente o idoso ele tem dificuldade de equilíbrio. Por quê? Porque ele precisa sustentar o corpo dele. Se ele não tiver uma musculatura nas pernas, no tronco, ele não consegue sustentar o peso dele. Então, aí, o que acontece? Aumenta mais o risco de fraturas. Uma das maiores complicações em idosos são as complicações relacionadas à fratura. Verdade. Então, se a gente não pensar agora nessa mulher, nesse homem que está aqui com 40, 45 anos, 50 anos, que ele tem que manter uma massa magra adequada, ele não vai conseguir lá com 80 anos manter as suas atividades, ir ao mercado sozinho, carregar um neto, fazer uma viagem, um cruzeiro, não vai. A gente tem que fazer um estoque, então, agora, Tem que fazer um estoque agora e essa manutenção. E a manutenção. Porque, infelizmente, a musculação é algo ingrato. Se você para... Verdade. Então, você tem que ter o quê? Uma semana que você para... Você tem que ter o quê? A frequência, tem que manter isso continuamente. Não é fazer e parar. Você tem que ter manutenção. Nossa. O corpo humano é uma máquina. Uma máquina, né? É uma máquina. Mas assim, eu brinco sempre que não adianta você ter uma Ferrari se você não coloca um combustível. Verdade. O Fusquinha vai ganhar da Ferrari. Entendeu? O Fusquinha vai ganhar da Ferrari. Colocar se você água não nela, colocar um combustível certo, se você não cuidar desse seu corpo adequadamente. Então, muitas vezes você tem que entender que o que você faz hoje vai refletir no seu amanhã. Com certeza. Tudo, né? Alimentação, atividade física, estilo de vida, né? Tudo. E você estava falando tudo sobre isso, né? Então, o emagrecimento na menopausa, ele está relacionado com a longevidade. Está. Porque... Lembra que todo o processo, a gordura é igual a inflamação. Gente, isso é um mantra. Gordura é igual a inflamação. Gordura é igual a inflamação. Coloque isso na sua cabeça. Se gordura é igual a inflamação, toda vez que eu tenho um corpo inflamado, eu aumento a chance de doenças autoimunes, doenças crônicas, demências, doenças neurodegenerativas. E eu não inflamo, gente, a inflamação que vocês estão imaginando é a inflamação do dedinho. Não é. É uma tireoidite, é uma cirrose hepática não alcoólica, é uma hipertensão. É uma trombose, é uma ativação de uma doença autoimune como uma fibromialgia, um lúpus. Isso é um corpo inflamado. É um corpo inflamado. Toda vez que você tem um corpo inflamado, você tem essa inflamação circulando constantemente, agredindo o seu corpo. Uma vez que você desinflama, que você mantém um corpo num percentual de gordura abaixo de 28%, e o ideal seria em torno de 23%, 26%, você reduz essa carga inflamatória. Consequentemente, você vive mais. Com certeza. Consequentemente, se você tem uma massa magra, se você tem um percentual de massa magra, de musculatura adequado, você também tem uma oxigenação tecidual melhor. Você tem uma resposta neurológica melhor. Você tem uma resposta à longevidade.
Uau. Então, tá tudo interligado. E se você não tiver e não entender que existem alimentos que podem potencializar essa inflamação celular, que existem uma microbiota que pode potencializar essa questão autoimune, essa inflamação, você vai ter que entender que tudo isso está atrelado. Sim, sim. Ter um peso bom, uma distribuição corporal adequada, juntamente com uma alimentação ajustada e com o intestino funcionando de forma adequada, não é só o muito evacuar. Importante. É o como está sendo esse funcionamento. Sim. E será que ele está absorvendo adequadamente? Isso junto é um complemento para que você tenha uma vida saudável. Sim, com certeza. E como a pessoa sabe que o intestino dela está absorvendo adequadamente todas as substâncias, as Muitas vitaminas? vezes você tem fadiga crônica, cansaço, queda de cabelo, alterações hormonais, às vezes você faz um exame, o ideal é fazer a avaliação. Exames, né? Fazer exames para a gente poder entender. Por exemplo, tem uma B12 baixa, eu estou com uma vitamina C baixa, eu estou com magnésio baixo, eu estou, por exemplo, com uma vitamina A, eu estou com marcadores inflamatórios aumentados, eu estou com uma homocisteína alta, porque eu tenho uma deficiência de absorção, por exemplo, de metilfolato. Tudo isso tem que ser investigado dentro de uma avaliação médica, uma avaliação clínica. E sintomas como fadiga, dificuldade de concentração, dificuldade de raciocínio, um cansaço crônico. Eu já acordo cansada, fadigada. Nossa, meu dia não rende. Isso são sinais de que, em algum processo, você está passando por algum processo de ou deficiência nutricional ou deficiência hormonal. Entendi. E assim, se a gente for pensar que todo alimento ele vem pela boca, ele passa pelo seu trato gastrointestinal, ele vai passar pelo seu intestino e dali ele vai ser distribuído. Muitas vezes, quando você avalia esse bolo fecal, eu tenho um resto de amido, eu tenho um resto de proteína, eu tenho um resto de gordura. E aí você vê o quê? Que no final da digestão está sobrando alimentos, substratos que eram para ter sido absorvidos lá em cima. Entendi. E se tem resto no bolo fecal, ele não entrou dentro da minha célula. Aquele nutriente que está dentro desse amido, esse nutriente que está dentro desse resto proteico que foi encontrado lá nas fezes, ou essa gordura que foi encontrada nas fezes, muitas vezes essa vitamina estava ligada a ele. Então, quer dizer que você pode ter no bolo fecal uma investigação completa também. E por que a pessoa não faz absorção, então? Existem inúmeras causas. Inúmeras causas. Às vezes ela pode não absorver por uma questão genética. Tem exames que a gente consegue avaliar que tem estudo genético que vê que a pessoa não absorve determinadas vitaminas por uma questão genética. Ela pode não absorver porque ela não tem, por exemplo, enzima digestiva suficiente para fazer a quebra desse alimento. Ou, às vezes, ela não ingere o alimento. Às vezes ela tem uma alimentação pobre em nutrientes, pobre em fibra, pobre em tudo. Sim. Aí não tem como, você vai fazer do além, né? Vai com mágica fazer do além, não tem como. Então, às vezes, a alimentação não está ajustada. Às vezes, a questão do envelhimento, ele também interfere na liberação de suco gástrico, de enzima digestiva, pancrease, bromelina, lipase, tudo. Então, muitas vezes, o seu corpo, com a idade, começa a ter o quê? Deficiências de liberação enzimática. Entendi. Tudo está em conjunto. A gente tem receptores hormonais em todas as células do nosso corpo. Verdade. Inclusive no intestino, inclusive no estômago, no intestino. No intestino. Porque, por exemplo, se você tem uma alteração na textura da sua pele do rosto, na textura do seu cabelo, você também vai ter uma alteração na textura da sua mucosa gástrica, da sua mucosa intestinal e da sua mucosa vaginal, todo o seu corpo tem receptor. Tudo ligado. Está tudo ligado. Então, aí, muitas vezes, você tem deficiência dessa absorção de nutriente. Por sua vez, você acaba tendo disfunções em outros órgãos. Sim. Porque se você não absorve, por exemplo, ferro, zinco, selênio, magnésio, a sua tireoide não trabalha direito. Você começa a ter outra disfunção. Verdade. E assim vai se somando. E assim vai. Uma bola de neve, né? E por isso que é tão importante, então, também os suplementos, né? Suplementar com essas vitaminas. Quando você descobre que você está com falta delas, você tem que suplementar. Exato. Muitas vezes você tem que identificar qual é a deficiência e, de forma específica, tratar aquele paciente. Existem inúmeros suplementos em farmácia, multivitamínicos. Mas será que é a quantidade certa? Será que é o adequado para o meu corpo? Será que eu vou me fazer bem? Será que eu não vou? É verdade. Não adianta. Você não adianta comprar lá um multivitamínico. Você pode estar fazendo uso de um multivitamínico, mas você não está absorvendo, porque às vezes você tem outras coisas que estão precisando ser avaliadas. Por exemplo, será que você tem uma digestão adequada? Será que esse suplemento está entrando no seu intestino? Ele está sendo absorvido ou ele está agredindo mais ainda? Verdade. Você não sabe.
Muitas vezes tem paciente que começa a tomar e fala, olha, eu tomo e passo mal. Olha. Será que é porque a sua microbiota está recebendo aquele nutriente de forma inadequada? Porque, por exemplo, a gente tem a necessidade, a gente tem bactérias no intestino que elas, por exemplo, elas trabalham na ação do triptofano. Sim. O triptofano, ele vem, por exemplo, da banana. O triptofano é um precursor de serotonina e de melatonina. Então, ele ajuda na ansiedade, ajuda na insônia. Só que se você não tiver uma microbiota trabalhando a seu favor, você não consegue absorver aquele precursor de serotonina e melatonina, que vai te dar bem-estar físico, melhorar o seu humor, melhorar a sua qualidade do sono e, por sua vez, melhorar o seu desempenho no outro dia. Sim, com certeza. E nós vamos falar sobre isso, sobre a microbiota. Eu quero que você explique como, então, melhorar essa microbiota intestinal. Porque eu ouvi falar que existem alguns testes, né, de sensibilidade alimentar. Ele chama teste de hipersensibilidade alimentar, IgG, é isso? É assim. IgG. O que eu estava falando gente. é assim, eu vou tentar explicar. Sabe aquela história de, nossa, fulano come até a parede e não engorda? Sim. Nossa, em compensação, sou eu, essa daí sou eu. Em compensação, ciclano come só arroz, feijão e alface e não emagrece. Sim. Bom, aí vem aquele ditado, você não é todo mundo, tá? Sua mãe estava certa, não é mesmo. Não é mesmo. O que acontece? Cada um é cada um. Cada um é cada um. Muitas vezes a gente consegue identificar que alguns alimentos para determinadas pessoas são produtores de anticorpos. Então, o teste de hipersensibilidade alimentar, ele consegue avaliar até 216 alimentos a partir da pontuação, da concentração de anticorpos que você consegue avaliar no seu sangue. Então, feito um teste onde você faz a coleta do sangue, como o teste do pezinho. Tá. E lá você faz um rastreamento de anticorpos a partir do seu sangue. Então, eu vou conseguir pontuar concentrações diferentes para determinados alimentos e, de acordo com aquilo, eu vou conseguir pontuar se é uma reação ausente, fraca, moderada, muito forte, forte e muito forte. Tá. São 5 graduações. Então, pela quantidade de anticorpos que tem no sangue da pessoa, então eu tenho sangue circulante, Sim. eu vou ter a quantidade de anticorpos. Então, você pode ter anticorpos para alface, tomate, cebola, tempero, grãos, sementes, nozes, coco, frutas, abacates, figo. Então, são 216 alimentos. É uma lista enorme de alimentos. Os principais alimentos. São os alimentos que tem mais na nossa rotina brasileira. Tá? Então, são 216 alimentos divididos entre os grupos de cereais com glúten, cereais sem glúten, frutas, legumes, verduras, carnes, leites derivados, entendeu? Temperos, por exemplo, chás, cafés, cacau, cerveja, levedura. Então, a gente consegue identificar especificamente, de uma forma precisa, o que muitas vezes eu não posso ingerir com tanta frequência, Entendi. Porque automaticamente eu produzindo anticorpos, eles vão lutar, eu estou inflamando. Entendi. Toda vez que eu produzo anticorpos, eu reduzo a ação da insulina no meu corpo. Então, eu diminuo a sensibilidade. Lembra que eu falei lá atrás? A causa da obesidade, da inflamação, está relacionada à diminuição da sensibilidade à insulina. Sim. Uma vez que você tem redução da sensibilidade à insulina, você aumenta, por exemplo, gordura corporal, processo inflamatório. Se eu tenho redução da sensibilidade à insulina, automaticamente eu estou resistente à insulina. Sim. Uma resistência à insulina crônica é um causador de pré-diabetes, depois diabetes tipo 2. Uau. Vocês estão entendendo o desenrolar dessa situação? Nossa. Então, uma vez que você consegue identificar qual alimento aquela pessoa não pode ingerir com tanta frequência, ou qual alimento ela deve retirar da sua rotina, Sim. isso aumenta a probabilidade dela desinflamar, dela reduzir a doença autoimune. Por exemplo, uma paciente que tem uma tireoidite de Hashimoto, que é um bombardeio contínuo de anticorpos, que o corpo dela está produzindo contra ela mesma. Ela pode definir quais alimentos estão produzindo anticorpos. Eu posso, por exemplo, reduzir a ação desses anticorpos. Esse bombardeio vai ser reduzido. Só tirando alguns alimentos, por exemplo. Retirando, diversificando a dieta. Não é você suspender e não deixar ela com outra coisa. Não, você tem que diversificar essa alimentação. Toda vez que você consome demais aquele mesmo alimento, você tem mais probabilidade de criar anticorpos contra aquele alimento. Então, o segredo da alimentação é diversificar. Sim.
Diversificar, você diversifica a microbiota, porque ela vai ter outros nutrientes em exposição. Então, vai crescer uma microbiota mais rica, mais diversificada, mais abundante. Isso vai fazer com que tenha mais trabalhadores ao seu favor. Entendi. Por sua vez, você também vai diminuir aquela bombardeio daquele específico alimento que, às vezes, o seu corpo não está recebendo bem. Sim, é verdade. Eu fui descobrir que eu não podia tomar leite, tipo, depois de adulta. Eu tomei leite a vida inteira, passava mal e não sabia por que eu passava mal do estômago. E eu fui descobrir que E era às o leite. vezes, o que acontece? O teste de sensibilidade, ele avalia muito para a inflamação crônica. Certo. Tem aquelas pessoas que você faz uso de determinado alimento, o seu corpo faz uma bomba imediata de sintomas. Mas tem aquelas pessoas que, por exemplo, que não tem aquela queixa exuberante, Sim. mas ela começa a ter uma enxaqueca, uma indisposição, um cansaço, uma dor E ela articular, uma distensão. Não liga com a comida. Né? E não faz aquela conexão com Sim. o alimento. Mas muitas vezes você tem um cansaço crônico ou uma dificuldade crônica de perder peso, você não faz essa conexão com aquele alimento. Porque é até difícil você pontuar quem é e quem não é. É verdade. Por exemplo, eu tenho pego muito resultado de sensibilidade alimentar a alho. Alho? Alho é uma Olha coisa que todo mundo consome todo dia. Lembra? coisa. Todo alimento que você consome com muita frequência, você tem maior probabilidade de criar anticorpos. Olha só. Então, por isso que é importante diversificar os temperos. Entendi. Diversificar o cardápio. E, além disso, a gente tem que entender que, uma vez que você está inflamada, você pode ativar, por exemplo, doenças autoimunes. Sim. Uma coisa que a gente não pode descartar. Gente, uma doença oncológica, ela vem de um corpo inflamado. Sério? Ela vem por uma inflamação crônica. Ela vem de um corpo... O estresse aumenta a inflamação. Sim, isso eu sei. O estresse aumenta a inflamação. Verdade. O estresse altera, por exemplo, a microbiota intestinal. O estresse, por exemplo, aumenta os níveis de cortisol. E o nível de cortisol aumentado diminui a sensibilidade à insulina. Está entendendo a relação de tudo isso? E hoje em dia, quem não vive passando estresse, né? Todo mundo passa estresse. Então, nós temos que, como que se diz? Cuidar muito do estresse. Fazer uma manutenção aí. O gerenciamento do desse estresse é o quê? Se eu estou pensando continuamente naquilo, vai mudar eu parar de pensar naquilo? Não. Então, vamos fazer o seguinte... Se aquele problema não vai ser resolvido naquele momento, desconecta, para de ficar somatizando. A gente tem que fazer isso. Muda o foco. É. Porque o seu cérebro não sabe o que é real, o que não é. Ele vai começar a sofrer. Isso então, mesmo. toda vez que você tá, fulano não falou comigo, para. Aquele meu chefe, para. Você nunca vai conseguir entrar na cabeça do chefe e saber o que ele tá pensando. Então, simplesmente deleta. Usa a razão, né? Usa a razão e segue em frente. É verdade. Isso vai reduzir 80% dos seus problemas, porque a maior parte, 90%, a gente vai falar quase 95% dos problemas, a gente cria dentro da própria cabeça. É verdade. Entendeu? Eles nem existem, né? Estão Eles tudo aqui na nossa cabeça, é verdade. A gente que faz o trem ficar tão grande. Com certeza. E o estresse, ele é um causador aí de muitas doenças, né? Hoje em dia. É o mal do século. E o estresse, ele somatiza doenças psicológicas e psicossomáticas, né? Psicossomáticas. Uau. Então, esse teste de hipersensibilidade alimentar, IgG, é isso mesmo que ele chama? Isso, porque existe o teste alérgico, que ele avalia que faz um monte de pontinho aqui, né? O teste IgE e o teste IgG. Ele é um teste IgG que ele é principalmente para avaliar o quê? Inflamação crônica. Tá. Que essa inflamação crônica é aquela que vai lá silenciosamente consumindo o seu corpo e desencadeando outras coisas. Entendi. Por exemplo, uma fibromialgia. Uma obesidade, fibromialgia, tireoidite, doenças autoimunes, ela piora a questão das doenças autoimunes, por exemplo, retocolite, Crohn. Então, assim, se você já tem um grau de inflamação circulante, é muito bom fazer o esse seu exame. corpo vai bombardear e pode atingir qualquer órgão. Você não sabe qual vai ser. Entendi. Pode ser uma dor articular. Certo. Pode ser aquela dor que você fala, hoje doeu a cabeça, amanhã doeu o pé, amanhã doeu o dedinho da mão. Aí você fala, nossa. Aí você fala assim, ouço um monte de gente me assim. aperta, dói. Ai, tem muito disso. Sim. Ai, doutora, as pessoas vão me apertar, dói. Por quê? Porque você está inflamada e a gordura é inflamatória. Uau. Ela libera mais carga inflamatória. Olha só. Ela libera mais carga inflamatória. Nossa, eu ouço um monte de gente falando isso. Cada dia dói um lugar, né? Então, é muito importante fazer esse teste. E esse teste pode ajudar no emagrecimento, você descobrindo, então, Sim, né? Porque lembra que eu falei assim, toda vez que você começa a produzir anticorpos contra algum alimento, você automaticamente está diminuindo a ação da insulina. Sim. Você reduzindo a sensibilidade da insulina, você aumenta o quê?
a ação da gordura. Você, literalmente assim, se você está resistente à insulina, a resistência à insulina aumenta a gordura corporal, que por sua vez aumenta a resistência à insulina. Então, aquele looping, aquele ciclo eterno de manutenção da gordura. Sim. Então, se você diminui a inflamação, automaticamente seu corpo metaboliza melhor. Ele trabalha melhor. A causa da obesidade é resistência à insulina. Tanto que as medicações que a gente tem hoje são o quê? São análogos. Sim. Análogos de insulina. Eles são o quê? Eles estão nessa ação de diminuir o quê? A sensibilidade à insulina. Por isso, o emagrecimento com as medicações. Com as famosas canetas, as Ozempic, agora a gente tem na comercializado que está vindo muito, né? Que agora é a última geração de emagrecimento, que vai ser para acabar com a bariátrica, vai ser a medicação chamada tirzepatide. Conta pra gente sobre essa medicação, aproveita. É o que tem de mais atualizado hoje na parte de emagrecimento, é a tirzepatide. É uma droga. Ela é caneta também, não? Ela é uma medicação injetável. Certo. Ela é um análogo, né? De GLP-1 e assim, ela tem uma ação muito mais potente do que a Ozempic, principalmente por ter menos sintomas, assim, menos sintomas adversos, menos distensão gástrica, dor de cabeça, fadiga, porque assim, as medicações elas vão evoluindo. Sim. E hoje a gente sabe que o percentual de perda dela pode variar em torno de 20% a 22%. Em 120, se não me engano, acho que é em torno de 120 semanas, mais ou menos, que foi um estudo, e que é o equivalente, por exemplo, a uma bariátrica, sem ter aquela repercussão de desnutrição celular e deficiência de absorção que a gente tem na bariátrica. E você já passou por isso. E eu não sei se vocês sabem, né? Mas para quem não conhece no Instagram, não sabe um pouco da minha história, eu sou uma paciente pós-bariátrica e eu falo que, assim, eu fui cada vez mais investigar as causas da minha obesidade. O estresse foi uma das maiores causas. Eu fui investigar a questão alimentar também, a questão das minhas intolerâncias alimentares. Fui investigar a minha microbiota intestinal para entender. E realmente eu tenho bactérias intestinais que proporcionam a obesidade, a resistência à insulina. Eu acabei fazendo a cirurgia porque eu estava pré-diabética e foi num momento de muito estresse com a pandemia, todo aquele momento de vida. Eu fiquei com medo de morrer e deixar meus filhos, meu marido. Então, eu optei eu fiz essa opção. Naquela época foi importante. Naquela época foi importante. Hoje, eu vejo assim, se eu tivesse acesso, se essa medicação já estivesse disponível, eu não teria feito a bariátrica, porque assim, hoje eu mesmo já testei a medicação. Tá testando, eu já testei a tirzepatide de mim. Por quê? Porque a bariátrica, ela não vai tirar sua compulsão, ela não vai tirar a hiperfagia, ela não vai tirar aquele... Então, muitas vezes, você tem que lutar constantemente contra você mesmo, contra os seus hábitos, contra o seu antigo eu, para você não retornar aquele processo. Muita gente retorna, né? E a bariátrica, ela nada mais é do que uma cirurgia restritiva, que depois você volta a consumir, você volta a caber. Entendeu? Você volta a conseguir comer. E aí, se você não tiver toda essa mudança, esse entendimento... Hoje eu testo a medicação porque eu quero saber os efeitos dela, principalmente para eu poder passar para o meu paciente, olha, isso aqui é real. Então, eu, por exemplo, eu fiz um estudo genético em mim, onde eu tenho um gene para obesidade, compulsão e hiperfagia. Olha só. Eu tenho um gene para obesidade, entendeu? Então, a bariátrica, ela foi um processo de importância na minha vida? Foi. Mas geneticamente, se eu não cuidar daqui para frente, eu volto a ficar obesa. Como a maior parte dos pacientes que fazem bariátrica, depois de 5 anos, 92% voltam a ter reganho. Ficam a vida inteira lutando, né? Então, assim, geneticamente, às vezes a gente tem propensão. Então, é uma coisa que tem que entender. A vida inteira você vai ter que cuidar. E uma coisa muito importante, Roberta, é entender que a alimentação, o estilo de vida, o que você come, aquilo te inflama, mas também entender que lá dentro do seu corpo tem uma máquina em trabalho, tem trabalhadores para você que podem estar fazendo um trabalho legal ou não, mas que se você não nutrir adequadamente e entender quem está lá, você não vai fazer ele trabalhar a seu favor, é o intestino. O intestino. Ele é o nosso maior amigo, né? O intestino. É o nosso segundo cérebro, né? Como dizem. O intestino tem uma ligação extremamente importante nesse processo metabólico. No nosso intestino existem bactérias que elas trabalham, por exemplo, para produzir hormônios. A gente tem uma microbiota de bactérias, fungos e vírus que elas podem trabalhar a nosso favor. Mas quando você não dá para ela
o nutriente certo, ou aquele ambiente de estresse está corroendo, matando as bactérias que estão trabalhando, ele começa a entrar em desequilíbrio. Uau. É a chamada disbiose. E aí que entra as doenças. Porque uma vez que você tem um desequilíbrio nessa microbiota, essas bactérias podem, por exemplo, aumentar a doença autoimune. Puxa vida. Aumentar a aterosclerose, obesidade, diabetes tipo 2, artrite reumatoide, tireoidite. Existe uma gama de estudo que consegue evidenciar que uma determinada população que tem obesidade, ela tem uma determinada microbiota específica. Olha só. Hoje a gente tem pontuação dentro do exame que consegue avaliar que existe uma microbiota específica para pacientes com depressão. Puxa vida. Uma microbiota específica para pacientes com doença autoimune, doença cardiovascular, com colesterol alterado, com aterosclerose, aumento. Por quê? Porque a gente sabe que, a hora que a gente faz uma avaliação completa da microbiota, tem um grupo específico que vai ser encontrado em todos os casos de doenças, Nossa. um determinado tipo de microbiota. Que interessante, né? Que fantástico, na verdade, né? E não só isso, existe também aquela microbiota que é protetora. Sim. Que ela tá lá exercendo. Não existe gente má e gente ruim, viu? Gente boa e gente ruim, não, tá, gente? Às vezes você tem uma empresa, vou sempre correlacionar isso com uma empresa. Você tem uma empresa muito grande, mas você não dá serviço para aquele funcionário que tem um grande potencial. Você vai saber o que ele faz? Não. Não. Você não vai nunca saber qual é o potencial dele, porque você não dá para ele o serviço certo. Sim. É assim que funciona no intestino. Se eu tenho uma microbiota que está em pequena quantidade, ela pode ter uma ação protetora. Assim como eu tenho uma microbiota que ela tem uma tendência a inflamar, só que eu posso estar dando nutriente errado e eu posso estar super nutrindo ela e ela está descompensando o meu corpo. Então, a alimentação tem tudo a ver com a microbiota. E também, para eu ajudar essa microbiota, o que eu devo fazer? Por exemplo, além de uma boa alimentação... A diversidade. Diversidade. Sempre. E tem algo, por exemplo, que possa ser usado como um suplemento também para a microbiota? Uma coisa que a gente tem que entender. Cada corpo é um corpo. Certo. Tá? Muitas vezes as pessoas vão lá e começam a comprar probiótico, lactobacilos, a gente ouve de forma, falar muito de forma sobre assim, sem critério. Certo. Você não sabe se, por exemplo, você está alimentando com aquele lactobacilos a microbiota certa. Certo. Quando que é a indicação de usar um lactobacilos e um probiótico? No momento de uma infecção aguda. Uma diarreia, uma enterocolite, que a pessoa perde muito. que ela vai ter aquela depressão imediata da microbiota. Eu tive um agravo ali imediato, descamei tudo e preciso repor. Certo. Num caso de um uso de antibiótico, uma infecção intestinal. Mas para uso crônico, ela não é indicada. Certo. Porque você pode, por exemplo, estar alimentando uma cepa, uma família de micro-organismos que pode ser agressivo. Certo. Você pode estar deixando de dar alimento para aquela bactéria que seria uma bactéria protetora. Entendi. Então, identificar isso é muito importante. Então nada é para todo mundo. Então, com esse exame Isso, existe um exame que chama é um teste genético de microbiota intestinal. Além desse outro exame alimentar... O teste de sensibilidade alimentar é um teste que avalia anticorpos. Tá. Existe um teste de microbiota que ele consegue identificar, que é um teste genético, consegue identificar exatamente toda a microbiota que mora dentro do seu intestino. Uau. E o papel que cada uma exerce. Que Se ela está interessante. exercendo um papel favorável ou desfavorável. Se ela Poxa está piorando, ativando um quadro de doença autoimune ou não. Entendi. E tem uma questão de correlacionar isso com uma queixa. Se você faz uma queixa específica, a gente consegue correlacionar se você pontua aquela microbiota que é encontrada na maior parte da população que tem aquela patologia ou aquela queixa clínica. Aí você pode tratar, né? Com mais propriedade, sabendo. Isso, Uau. de forma específica. Específica. Puxa vida. E vamos ver as perguntas aqui que a gente tá. Eu tô perguntando já coisas para frente, né? Porque nós estamos falando desse teste. Eu nunca tinha ouvido falar, mas como eu te acompanho lá, ouvi você falando, eu falei, nossa, nós temos que falar sobre esse teste. Esse da microbiota também nunca tinha ouvido falar. Isso é um avanço da medicina. Nossa, é um avanço. Isso se chama medicina de precisão. Puxa vida. A gente começa a parar de ficar naquela questão de tratar no escuro, de tratar por suposição. Sim. Porque muitas vezes a gente não tem ferramentas específicas para agir. Hoje a gente tem ferramentas específicas para entender qual alimento aquela pessoa pode gerir. Isso. Se a microbiota dela está trabalhando.
e ajustar a parte hormonal, que é uma coisa específica de cada pessoa, porque a gente consegue o quê? Atrelar tudo isso em benefício do paciente. Com certeza. Para fazer com que ele tenha o quê? Um ganho a longo prazo para a vida toda. É verdade. E esses remédios, por exemplo, para verminoses, eles podem fazer mal para a microbiota intestinal? Então, a gente precisa entender que às vezes a gente tem que fazer a desparasitação, porque existem parasitas que, por exemplo, levam a quadros de anemia. Sim, sim. Tá? Então, assim, a gente faz uma investigação, por exemplo, do conteúdo fecal para ver se você, por exemplo, tem uma colonização desordenada de algumas bactérias. E aí, de acordo com isso, a gente passa um antibiótico ou um antiparasitário específico. Certo. Muitas vezes a gente faz assim, se tem contato com animais, assim, pelo menos 1 ou 2 vezes no ano, tal. A desparasitação por si só, ela não é tão agressiva para a microbiota. Mas, assim, se você não desparasitar e não tirar o agressor e não mudar, muitas vezes, a sua alimentação, tudo, você não vai conseguir manter aquele parasita em menor quantidade no seu corpo. Então, é preciso um teste específico também. Fazer um acompanhamento, um teste específico. Muitas vezes a gente consegue identificar algumas colônias que não deveriam estar dentro do intestino. Existe uma coisa chamada SIBO e SIFO. A SIBO é quando você tem um crescimento desordenado de bactérias patógenas, tá? Por exemplo, Licherichia coli, Shigella, que são bactérias, por exemplo, que não deveriam estar lá naquela quantidade e são precursoras de outras doenças. Certo. E existem alguns crescimentos desordenados de fungos. Porque o fungos, de forma desordenada, tudo tem que estar em equilíbrio. Sim. Ele pode, por exemplo, ser causador de doenças. É verdade. Entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar com esse reequilíbrio e modulação do intestino. Uau, gente, tem que cuidar do intestino, gente, é muito importante. E a modulação da microbiota intestinal, ela pode beneficiar as mulheres na menopausa? Sim. Sim. Outra coisa extremamente importante que, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, doutora, mas você é ginecologista, integrativa, trabalha com hormônio, trabalha com emagrecimento, trabalha com alimentos, trabalha com intestino. Bom, não tem como não fazer tudo isso na pessoa. Porque está tudo ligado. Porque está tudo interligado. Por exemplo, se uma paciente está altamente inflamada, os neuroreceptores estão congestionados e ela tem uma dificuldade em absorver os hormônios. Os hormônios, olha só. Se ela tem um processo inflamatório, uma agressão intestinal, ela tem uma dificuldade de absorver nutrientes. Entendi. Ela começa a ter queixa de fadiga, indisposição, ela não consegue produzir hormônios como melatonina, serotonina, tem depressão, ansiedade. Ela começa a ter um desajuste desse cortisol. Então, ela faz uma reposição hormonal, mas começa a não funcionar bem começa por a não causa ter a disso. resposta, Ter a porque resposta às vezes os que receptores precisa. estão tão inflamados que não adianta você só repor o hormônio. Você tem que entender o contexto Entendi. que está inserida essa paciente. Então, a mudança da microbiota, a modulação intestinal, ela, por exemplo, a gente tem bactérias e fungos e vírus lá no nosso intestino que eles trabalham a favor de produzir hormônios. Uau. Noradrenalina, epinefrina, a própria serotonina. Sim. A serotonina do intestino não é a mesma do Não é a cérebro, mesma. mas ela tem ação em todo o nosso corpo. Sim. E ela tem outras ações que não estão relacionadas à ansiedade, tá? Relacionada a outros metabólicos no coração, na circulação, nos outros órgãos, em tudo. Então, a gente tem que entender que a modulação intestinal, ela vai melhorar, por exemplo, a produção e a captação desse hormônio que a mulher está usando. Existe uma disfunção, que é a questão da metabolômica, que muitas vezes a mulher pode estar usando um hormônio e ela não converte o hormônio. E aí você vai fazer um exame, ela não atinge um nível sérico sanguíneo. Por quê? Lá no intestino, a microbiota dela está trabalhando de forma descompensada. Que coisa. E como fazer essa modulação intestinal? Isso é uma coisa muito individualizada. Isso a gente tem que entender qual é o suplemento, tudo isso que nós falamos. Qual é o suplemento adequado para aquela pessoa de acordo com o que foi identificado, qual é a microbiota prevalente, se tem um desajuste de que tem que entrar com algum desparasitário, se eu tenho que, por exemplo, diversificar mais a alimentação dela, qual que é o lactobacillus e prebiótico específico para aquela pessoa.
Então, tudo Qual feito é com o nível de testes. estresse que ela tem. Com testes dá para O teste eu saber. consigo identificar de forma criteriosa. E precisa. Tá. Entendeu? Porque não existe um suplemento Sim, mágico. sim. Não, aquela pessoa precisa de ômega 3, aquela pessoa precisa de vitamina D, aquela pessoa precisa de inulina, aquela pessoa precisa de glutamina, aquela pessoa precisa de um prebiótico de fibra, aquela pessoa não pode consumir aquilo porque ela Sim, estufa. sim. Aquela paciente tem uma microbiota que favorece, por exemplo, uma distensão. Então, eu não posso alimentar aquela bactéria que causa distensão, eu tenho que diminuir a colônia dela. Então, tudo isso a gente vai vendo dentro desse contexto dos testes e correlacionando com a queixa clínica. Eu, por exemplo, eu fiz um teste genético, que é uma coisa muito interessante também que eu faço no meu consultório, mas a gente nem tinha abordado isso. Sim. Eu, por exemplo, no meu teste genético veio que eu sou 100% intolerante à lactose. Mas eu só parei de consumir lactose na idade adulta. Sim, como eu. Eu sou 100% intolerante a glúten e tenho 100% de tendência à doença celíaca. Uau, Eu não por sou... causa do glúten. Eu não sou celíaca. Não é celíaca. Não. Genética. Ah, tá. Eu tenho Mas não desenvolveu. predisposição genética. Só que aí que tá. Eu ainda não sou celíaca e não Sim. pretendo ser. Mas se eu não mudar a minha Alimentação. exposição a esse alimento, ao glúten, por exemplo, eu tenho grande propensão a me tornar uma celíaca. Entendi. No meu teste genético veio lá. Minha mãe teve menopausa precoce. Se vocês Sim. quiserem entrar no meu Instagram, tem um pouco da minha história. A minha mãe, ela entrou em menopausa precoce aos 38 anos. As minhas tias tiveram por volta dos 40, 42 anos. Eu tive sintomas com 40 anos. Eu tive uma descoberta no meu teste genético. Eu sou 100%. Eu tenho gene 100% para menopausa precoce. Uau. Porque é genético. Porque eu tenho uma predisposição genética. E aí eu fui lá ver que quando a minha filha fizer 20 anos, eu vou congelar os óvulos dela, porque eu não sei se ela tem uma predisposição também. Eu vou fazer os testes nela também. Mas, por exemplo, eu tenho uma predisposição, por exemplo, a não ganhar massa magra com facilidade. Então, eu tenho que me manter num ritmo de atividade física muito maior mais do que a maioria das outras pessoas. Olha só. Geneticamente, eu tenho o gene da obesidade, da hiperfagia e da compulsão. Então, a gente consegue identificar o quê? Que dentro disso a gente consegue o quê? Mudar as estratégias de vida da pessoa para que ela não tenha aquela doença. Sim. O fato de você fazer um estudo genético não significa que você está rotulado a ter aquilo. Com certeza. Você pode, de acordo com aquilo, se cuidar para aquilo não virar uma realidade. É verdade. Uau, é muito importante, muito interessante. Gente, olha, eu nem imaginava isso. Já tinha ouvido falar, mas isso está assim, diante dos nossos olhos hoje, né? Nós podemos fazer tudo para melhorar a nossa saúde, para nós termos essa longevidade que você está falando. Então, aquele ditado, doutora, você é o que você come, ele é real, né? Os nossos pais falavam, nossos avós falavam, e ele é real. Não só, né? Mas assim, você às vezes, você é o que você come, mas você também, muitas vezes, você não é igual a outra pessoa que come a mesma coisa. Isso sim, né? mas eu digo você é o que come, porque se você só comer, vamos dizer... Se você porcaria, né? Que vamos dizer no vulgo falando. É isso mesmo. Você vai ter uma vida, né? Uma qualidade de vida ruim. O seu contato com produto industrializado, isso. com ultraprocessados, exatamente. Excesso de açúcar, corante, conservante, metais pesados, tudo isso vai gerar algum grau de sensibilidade, inflamação, alteração da sua microbiota e ativação de algum gene. Exatamente. Nossa, eu mudei muito a minha alimentação e hoje eu tenho vontade de comer algumas coisas, mas aí só de eu pensar em tudo isso, eu falo assim, não, deixa a vontade passar. E até eu sou chata com a minha alimentação. Meu esposo fala assim, nossa, você ficou mais velha, você ficou chata, agora você não come nada. Eu falo, tipo isso mesmo. Tudo que eu vou comer, eu penso antes, né? Não vou pelo impulso. Exato. Né? A gente não pode ser impulsiva, mas a gente não pode ser muito radical. Sim, porque o próprio estresse de não fazer, muitas vezes vira contra você. Sim, com então, certeza. Assim, o segredo maior é buscar alimentos orgânicos. É isso que eu como hoje. Fugir dos industrializados, ter um sono de qualidade, ter um ritmo intestinal adequado, ter uma diversidade. Não adianta a gente só comer... Todo dia a mesma coisa. Arroz, feijão, alface, tomate, banana e maçã. Não dá. Tem que diversificar. O segredo da nossa saúde está na diversificação dos alimentos. Sim. Isso é muito importante. E nós já estamos encerrando.
E eu queria que você falasse que, além do emagrecimento, né, nós falamos bastante sobre isso, mas quais são outros benefícios para uma vida saudável durante a menopausa que pode trazer essa longevidade? Então, além do emagrecimento, tem outros benefícios? Sim, além do emagrecimento, a gente tem que pensar. A questão da qualidade do sono é essencial ter um sono de qualidade para que você tenha uma regeneração neurológica, celular, reduzir risco de doenças degenerativas, neurodegenerativas, ter um sono de qualidade, ter uma boa digestão, tá? Ter uma atividade física regular, porque isso aumenta a massa magra, aumenta a oxigenação tecidual, diminui o risco de doenças cardiovasculares. Ter um bom controle da sua glicemia. É muito importante a gente entender isso. Ter um convívio social, ter uma vida social, uma vida de lazer, porque o emocional, a gente absorve o estresse do ambiente. Então, se você não tiver um tempo para você, se sentir amada, se olhar e se amar, ter um autocontrole em relação aos seus pensamentos, que a gente vive novelinhas mentais que muitas vezes é a causa das nossas doenças, entendeu? Entender que você é todo o ambiente que você absorve, que você convive. Procurar ter pessoas de boa frequência no seu ambiente, para elevar isso é muito importante. O seu ambiente. Porque estar convivendo com coisas negativas te torna negativo. Lembre-se que você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. É verdade. Se você convive constantemente com aquela pessoa que reclama, você vai acabar virando uma pessoa que reclama. É verdade. Entendeu? Então, isso tudo, ter lazer, ter um sono de qualidade, ter uma alimentação de boa qualidade, priorizar a sua saúde mental, ter um tempo para você. Isso não precisa de dinheiro, né? Isso não precisa de dinheiro. Para fazer. Isso é mudanças, isso são decisões que você toma. Com certeza. E quando você decide também, aquilo não mais me fará mal, você está virando uma chave na sua cabeça. É verdade. Principalmente, por exemplo, perdoar, né, uma pessoa que você fica alimentando aquele ódio, né? Simplesmente parar de pensar. Para de pensar Simplesmente deletar parar de ficar naquela novelinha mental, você já muda a sua frequência, a sua energia e a sua saúde. É verdade. E, doutora, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as mulheres, né, que estão nos assistindo, que estão enfrentando esse desafio do emagrecimento após os 40 anos, após a menopausa, né, na menopausa. Nós falamos muitas coisas interessantes, incríveis hoje. Nós vamos deixar aí o contato da doutora Paula, vou deixar aí o Instagram dela, se vocês quiserem procurar a doutora Paula para que ela possa fazer todos esses exames que nós falamos hoje e para que ela também possa responder algumas dúvidas que ainda podem restar, né, depois de um assunto tão importante como esse e também um assunto complexo, né? Não dá para nós falarmos em uma hora apenas tudo sobre isso. Mas se você tiver dúvidas, entre em contato com a doutora Paula, marque uma consulta com ela e tenho certeza que ela vai ter o maior prazer de responder essas perguntas. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, então, aí para as mulheres que estão nos assistindo, porque eu sei que é um desafio muito grande, né? A menopausa é um desafio grande, mas como hoje o assunto é emagrecimento, então que você deixasse essa mensagem para as mulheres, um desafio após os 40 e na menopausa. Bom, quero que vocês entendam que vocês não estão sozinhas, tá? Que você não precisa enfrentar essa questão da obesidade ou a dificuldade de perder peso sozinha. Porque muitas vezes você vai ter que ter auxílio multidisciplinar. Verdade. Você vai ter que ter auxílio de uma nutricionista, às vezes de uma psicóloga, às vezes de um educador físico, do médico, no caso, para poder te orientar no que são as deficiências que seu corpo tem e por que essa batalha está ficando cada vez mais difícil. Sim. Às vezes a gente consegue, com estratégias, entender como o seu corpo funciona e fazer com que você use isso a seu favor. Então, você não está sozinha, você tem que entender que obesidade não é desleixo, é um conjunto, igual eu falei, o seu alimento pode ir em você inflamar, sua microbiota pode ser um causador, a sua genética pode ser um causador, o seu nível de estresse é um causador. Então, não olhe para você com culpa. Não olhe para você com desmerecimento. Olhe para você com mais amor. Verdade. Que olhe para você como uma pessoa que tem a força de vontade, a capacidade de mudar e transformar. E você é capaz. E a hora que você encontrar que isso é possível, que você está sendo acolhida e que tudo está sendo feito para que você consiga atingir o seu objetivo, você vai se sentir mais em paz. Então, o recado que eu falo para você,
busque profissionais que possam trazer esse acolhimento. E eu estou aqui para te oferecer também esse acolhimento. Eu tenho todas essas estratégias comigo que eu sei que são eficientes, podem te trazer a longo prazo mais qualidade de vida e de envelhecimento e longevidade. E basta você buscar os lugares certos. É verdade. Entendeu? Então, se você tem interesse em saber mais, agenda uma consulta, liga, marca, vamos conversar, que eu tenho o maior prazer em te ajudar. Eu sei o que é você ter ansiedade, compulsão, desejo e lutar contra aquilo o tempo todo. Então, por isso mesmo, eu entendo você, porque eu vivencio isso dentro da minha vida, eu vivencio isso dentro da minha história. Então, eu consigo entender todos os seus desafios. Verdade. Conhecimento é libertador, né? É muito bom. Doutora, agradeço imensamente, mais uma vez, por você ter estado aqui com a gente. Essas informações são valiosas, elas valem mais do que qualquer dinheiro do mundo. Porque, como eu falei, o conhecimento, ele nos liberta, né? E quando nós não sabemos dessas coisas, às vezes nós estamos vivendo uma ignorância. E agora, a partir do momento que você sabe e você não faz, aí você está fazendo, sendo conivente. Tolo, né? Então, nós temos que buscar, sim, a informação, o conhecimento, e a partir do conhecimento buscar uma mudança de vida, porque hoje em dia nós temos muitas maneiras para termos mais longevidade, né? Envelhecermos com saúde. Antigamente as pessoas morriam aí 40, 50 anos, né? Nós estamos começando nossa vida agora, Exato. Não é verdade? Exato. Então, gente, procurem ajuda, como a doutora falou, vocês não estão sozinhas, procurem ajuda. A doutora Paula está aqui para tirar qualquer dúvida que você tenha. Procure uma pessoa especialista no assunto para ela te ajudar. E lute, não desista, porque vale a pena viver, vale a pena lutar cada dia para ter uma vida melhor, vale a pena estarmos vivos, enquanto Deus quiser que estejamos aqui nessa terra para cumprirmos cada um a sua missão, né, que Deus colocou nas nossas vidas. Vale a pena vivermos, estarmos com a nossa família, com os nossos amigos, mas tem que viver com qualidade, né? Porque viver aqui nessa vida capengando, se arrastando, aí não dá, né? Tem que viver com qualidade. Então, doutora, muito obrigada por todas essas informações valiosas que você trouxe hoje para a gente. Obrigada. Sempre é uma alegria, uma satisfação ter você aqui, né? A sua presença sempre é muito útil, porque você é uma enciclopédia aí, né? Ambulante. Eu sei que são muitos anos de estudo, de dedicação, e é admirável a sua dedicação, né, para você ajudar as pessoas, porque você já passou por isso, e eu vejo que não foi à toa que você passou por tudo isso, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente fica se questionando o porquê que eu segui esse caminho, eu sempre falei assim, Deus, me guia, me leva e me mostra qual é o caminho, porque se aconteceu isso agora, tem uma razão disso lá na frente. Foi por isso que você passou por tudo isso. Até mesmo pela escolha da ginecologia, porque foi algo muito de Deus. Então eu falo, teve alguma razão para eu ser quem eu sou hoje. Exatamente. Porque Deus pôs a mão em tudo. Com certeza, porque você está ajudando muitas pessoas a transformar suas vidas. Eu sou uma delas, então eu agradeço a Deus pela sua vida, tá bom? Muito obrigada. Então, um beijo para você, um abraço, satisfação, e outras vezes você vai voltar aqui para falar mais sobre isso. Com certeza. Né? Porque tem muita coisa para falar ainda. Sem o dúvida. Tempo passa rápido, mas eu acho que foi... São 18 anos de estudo. Então, gente, não dá para falar em uma hora, mas eu acredito que foi muito satisfatório e vai ser muito útil para muitas mulheres, Maravilha. Tá bom? Gente, um beijo para vocês. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui, por ter ficado com a gente até o fim. Não se esqueçam de compartilhar, gente, esse podcast, que eu sei que vai ajudar muita gente, com essas informações muito especiais, muito úteis que nós recebemos hoje da doutora Paula, tá bom? Então, até semana que vem. Este foi mais um podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Deus abençoe você e até semana que vem. Tchau, tchau!